A Jornada da Heroína, capítulo 10, Além da Dualidade. Então, avisar para vocês aqui, mulheres, que esse é o último capítulo, depois tem a conclusão. Aqui na descrição do vídeo, você encontra um produto meu que se chama Feminilidade na Prática. Então, nesse produto, o que é que você vai conseguir? Exercícios diários para, em 21 dias, transformar no seu corpo a sua percepção sobre o feminino, viver isso na pele, na prática, em tempo real. Então, é um produto muito gostoso que transformou muito a minha vida e eu sugiro que você cheque lá e veja se faz sentido para você na sua jornada, né? Essa jornada da heroína envolve primeiro se reconectar com o feminino, como você viu nos capítulos anteriores. Então, fica aqui a minha recomendação para você. Vou começar a leitura. Todos são, em parte, seus ancestrais, assim como cada um é parte homem e parte mulher. Virginia Woolf. O seu problema é o meu problema. O problema de pensar que somos tão diferentes. O problema é como perceber. Anne Waldman. Vivemos em uma cultura dualista que valoriza, cria e sustenta as polaridades. Uma mentalidade estratificada, entre aspas, assim ou assado, que identifica e situa ideias e pessoas em extremos opostos de um espectro. Ao escrever sobre a espiritualidade da criação, Matthew Fox explica, em Pecados do Espírito, Bênçãos da Carne, que o pecado por trás de todo pecado é o dualismo, separação de si mesma, separação do divino, separação entre mim e você, separação entre o bem e o mal, separação entre o sagrado e a natureza. No pensamento dualista, tratamos o outro como um objeto fora de nós mesmos. Alguma coisa a ser melhorada, controlada, dominada, possuída ou da qual desconfiar. O dualismo gera desconfiança, confusão, mal-entendido, desprezo, falta de confiança. O pecado do dualismo prejudica nossa psique, contaminando nossas atitudes em relação à mente, ao corpo e à alma, a mulheres, homens e crianças, aos animais, à natureza, à espiritualidade, às estruturas políticas. Dividimos ideias e pessoas em hierarquias de bom, mal, nós, eles, preto, branco, certo, errado, masculino, feminino. Separamos o espírito da matéria, a mente do corpo, a ciência da arte, o bem do mal, a vida da morte, as mulheres dos homens, o gordo do magro, o jovem do velho, o socialista do capitalista, o liberal do conservador. Vemos o outro como inimigo e racionalizamos nossas críticas, nosso julgamento e a polarização que criamos, dizendo de forma arrogante que estamos certos ou que temos Deus ou a deusa do nosso lado. Esse tipo de polarização mantém algumas pessoas na pobreza, na ignorância ou mesmo doentes, enquanto permite que outras sejam ricas, bem cuidadas e poderosas. A dualidade permitiu que nacionalidades afirmassem sua supremacia sobre as outras, de cujas crenças religiosas ou visões da realidade elas desdenham. Permitiu que as feministas culpem os homens pelo desequilíbrio no planeta, sem assumir as responsabilidades por seu próprio desejo de controle e sua ganância. Deu aos homens liberdade para escapar do difícil autoexame necessário para efetuar a mudança, enquanto exigem que as mulheres façam todo o trabalho emocional por eles. Deu aos poderosos permissão para suprimir e distorcer o conhecimento, censurar o discurso, esterilizar aqueles que não se encaixam e causar um sofrimento terrível a todo o planeta. A arrogância humana não consegue enxergar que somos todos um e coexistimos ao longo de um contínuo da vida. A polarização faz com que o outro seja encarado como um isso. O filósofo Martin Buber trata em seu livro Eu e Tu
dos modos conflitantes como os seres humanos veem a si mesmo e aos outros. Ele descreve duas atitudes, a de eu isso e eu tu. A atitude do eu isso trata o outro como uma coisa separada de si mesmo, algo que deve ser medido, organizado e controlado. A atitude do eu isso não reconhece o outro como sagrado. A atitude eu tu considera o outro um e igual a si mesmo. Buber diz que o tu não pode ser controlado ou encontrado através de uma busca, apenas através da graça, no mistério. Tu é uma experiência no sagrado. Se eu me dirijo a você como tu, não isso, seja você humano, animal, mineral ou oceano, e se eu honrar a minha divindade, então honrarei o sagrado eterno dentro de você e permitirei que você viva em confiança, sem coerção, nem qualquer controle exercido por mim. O professor budista vietnamita Thich Nhat Hanh ensina que não pode haver dualidade, nenhum eu separado. Estamos todos interconectados, nós intersomos. E para interser com algo, ou para ser um com alguma coisa, precisamos entendê-la, devemos entrar nela. Não podemos ficar do lado de fora e apenas observá-la. Não se pode simplesmente ficar sozinho. Você tem que interser com todas as outras coisas. Essa folha de papel é porque todo o resto é. Se você olhar para essa folha de papel, verá claramente que há uma nuvem flutuando nela. Sem nuvem não pode haver chuva. Sem chuva, as árvores não podem crescer. E sem árvores, não podemos fazer papel. A nuvem é essencial para que o papel exista. Se a nuvem não estivesse aqui, a folha de papel também não poderia estar. Portanto, podemos dizer que a nuvem e o papel intersão. A forma como está vazia de um eu separado, mas está repleta de tudo que há no cosmos. Ele prossegue explicando que a dualidade é uma ilusão. Há a direita e a esquerda. Se você toma um lado, está tentando eliminar a metade da realidade, o que é impossível. É uma ilusão pensar que se pode ter direita sem esquerda, o bem sem o mal, mulheres sem os homens, a rosa sem o lixo, os Estados Unidos sem a União Soviética. Curando a ruptura entre feminino e masculino. A ruptura entre mulheres e homens pode até ter suas raízes nos direitos de propriedade e procriação, mas foi ampliada e reforçada pela maioria dos sistemas religiosos e políticos. Gênesis 3,16, que estabelece que os homens devem governar as mulheres, foi não um decreto divino, mas uma peça de propaganda patriarcal. A religião ocidental vem encorajando a humanidade a culpar as mulheres pelos males do mundo e a excluí-las, evitando que tenham voz em assuntos espirituais, políticos e econômicos. O pecado original, baseado na expulsão de Adão e Eva do Jardim do Éden, tem desempenhado um papel importante desde a época de Santo Agostinho, no século IV. Porque, segundo Matthew Fox, cai como uma luva na mão dos construtores de impérios, senhores de escravos e da sociedade patriarcal em geral. Ele divide para conquistar, jogando o pensamento contra os sentimentos, o corpo contra o espírito, a vocação política contra as necessidades pessoais, as pessoas contra a terra, os animais e a natureza em geral. Enquanto pesquisava para escrever seu livro Adão, Eva e a Serpente, Elaine Pagels ficou impressionada com quão profundamente as tradições religiosas estão arraigadas na estrutura da nossa vida política, em nossas instituições, em nossas posturas em relação à natureza humana, e quão profundamente afetam nossas escolhas morais. Se a tradição religiosa dominante é aquela que afirma que somente Deus e o imperador, que é o representante de Deus na Terra, são os supremos,
Então será impossível para cada pessoa fazer sua própria escolha moral sobre como viver sua vida. Essas escolhas terão que ser legisladas para ela. Observamos a existência dessa desconfiança na atual polêmica política sobre a escolha das mulheres com respeito a ter filhos. Se a postura predominante em relação à natureza humana é de pecado e depravação, então não há confiança. Há também pouco espaço para permitir uma mudança de atitude em relação aos inimigos. Muitos políticos hoje expõem essa mentalidade em suas relações com o Oriente Médio. Em resposta às críticas sobre a presença militar dos Estados Unidos na região, oficiais retornam ao pensamento da Guerra Fria, segundo o qual os muçulmanos estão apenas tentando nos enganar para reduzir nossas defesas e assim nos atacar em nosso próprio solo. De acordo com essa mentalidade, confiar no outro pode ser considerado ignorância, ingenuidade ou fraqueza. A mensagem de Jesus Cristo, de que todo ser humano, mulher, homem e criança, foi feita à imagem de Deus, foi muito radical para a cultura em que ele viveu. No Império Romano, 3/4 da população eram escravos ou descendentes de escravos. E Jesus pregava que todas essas pessoas, não apenas o imperador, eram um com Deus. Essa união de divindade e humanidade tinha ramificações políticas de grande alcance, e por isso Jesus foi morto. Nas relações patriarcais, sejam elas políticas, religiosas ou pessoais, somente uma pessoa poderia estar no topo. Assim, há sempre quem controla e quem é controlado. Para preservar seu poder, a personalidade dominante precisa manter seu parceiro em uma posição inferior. Isso cria uma mentalidade específica, na qual uma pessoa pode esperar estar no controle e a outra espera ser controlada. Há um modelo espacial para esse tipo de organização quando envolve dois seres. Assemelha-se a uma gangorra. Quando envolve 3 ou mais, parece uma pirâmide. Na maioria das situações do trabalho, há um chefe que domina a visão, o pensamento da empresa, contratando colaboradores competentes, que, por sua vez, aprendem rapidamente a antecipar o que o chefe deseja. A maioria das famílias também emprega uma estrutura em pirâmide. Um adulto domina e o parceiro ou os filhos aprendem a acomodar as necessidades, as ordens e os humores do adulto dominante. Algumas vezes, é claro, a pessoa dominante é uma criança que tiraniza os pais. O exército, a Igreja Católica, a maioria das corporações, escolas e sindicatos são os principais exemplos de pirâmides invariáveis e hierárquicas. Um administrador escolar de Los Angeles disse certa vez a respeito do corpo docente de sua instituição, que seria mais fácil mover um cemitério do que conseguir que seus professores cooperassem com ele. Mary Ann Sedgwick escreve a respeito do pecado do sexismo, que criou essas pirâmides hierárquicas em nossa cultura, e situa as raízes dessas estruturas e atitudes resultantes não no cristianismo ou no judaísmo, mas no Império Romano. Ela apela para uma conversão da hierarquia em comunidade. Mark Ellis, da Escola de Teologia Maryknoll, argumenta que o principal chamado dos cristãos de hoje, tanto como a igreja, como indivíduos, quanto como indivíduos, é o chamado à conversão do império em comunidade. Abandonar a estrutura de império é nos dissociar da pirâmide. A estrutura da comunidade é um círculo. O movimento dentro de um círculo se dá facilmente e não às custas dos outros. O círculo, como um todo, é a forma básica de uma roda e, como tal, é a estrutura social apropriada para um povo peregrino, um povo que constrói uma jornada em conjunto. As pessoas dentro de um círculo compartilham uma perspectiva igual. Elas podem se olhar nos olhos. O círculo facilita a prestação de contas. Uma perspectiva circular.
O círculo é inclusivo, ele não exclui. O símbolo do feminino é o círculo, exemplificado pelo ventre, pelo vaso e pelo graal. As mulheres tendem a se agrupar. Gostam de se relacionar umas com as outras, de ser úteis e conectadas. Elas sempre fizeram coisas juntas, como costurar, bordar, preparar alimentos e conservas e cuidar das crianças no parque. Elas pedem apoio umas às outras e celebram juntas as suas realizações. As mulheres sempre se reuniram em círculos, olhando umas para as outras como pares, sem ninguém com autoridade ou poder sobre a outra. Em O Cálice e a Espada, Riane Eisler revela, a partir de relatos encontrados em escavações empreendidas pela arqueóloga Marija Gimbutas, que sociedades inteiras se baseavam no modelo do círculo ou do cálice, em vez do modelo da pirâmide ou da espada. Essas sociedades exemplificavam o modelo de parceria de poder com, em vez do modelo dominador de poder sobre. As sociedades neolíticas da Europa Antiga, entre 7.000 e 3.500 a.C., eram civilizações que tinham instituições religiosas e governamentais complexas, usavam cobre e ouro para ornamentos e, na produção de ferramentas, tinham uma escrita rudimentar e eram sexualmente igualitárias. Eram menos autoritárias e mais pacíficas do que as sociedades hierárquicas. Os sítios arqueológicos de Çatalhöyük, Asilar, na Turquia, não mostraram nenhuma evidência, por um período de mais de 500 anos, de danos decorrentes de guerra, nem do domínio masculino. As evidências indicam uma sociedade geralmente não estratificada e basicamente igualitária, sem distinções marcantes, baseadas seja em classe, seja no sexo. Ao observar a disposição do conteúdo de sepulturas em praticamente todos os cemitérios conhecidos na Europa Antiga, Marija Gimbutas concluiu que existia no período neolítico uma sociedade igualitária entre os homens e mulheres. Ela diz: nas 53 sepulturas do cemitério de Vinca, quase não se observa nenhuma diferença de riqueza entre as sepulturas masculinas e femininas. Em relação ao papel da mulher na sociedade, as evidências de Vinca sugerem uma sociedade igualitária e claramente não patriarcal. O mesmo se pode dizer da sociedade de Varna. Vejo que não havia uma escala de valores patriarcais entre o masculino e o feminino. Há indícios de que essas eram sociedades matrilineares, nas quais a descendência e a herança eram traçadas através da mãe, e onde as mulheres desempenhavam papéis-chave em todos os aspectos da vida. Nos modelos de altares domésticos, templos e relicários, as mulheres são mostradas supervisionando a preparação e a realização dos rituais dedicados aos vários aspectos e funções da deusa. Enorme energia foi empenhada na produção de equipamentos de culto e oferendas votivas. As criações mais sofisticadas da Europa Antiga, os mais requintados vasos, esculturas, etc., ainda remanescentes, foram obras feitas por mulheres. As esculturas encontradas nas cavernas paleolíticas e nas planícies abertas da Anatólia e de muitos desertos do Neolítico do Oriente Próximo e no Oriente Médio, mostram que o culto a Deus era central para todos os seres vivos. Essas esculturas indicam que as imagens mitológicas dos ritos religiosos do período e as figuras e os símbolos femininos ocupavam um lugar central nesses sítios. A arte neolítica mostra uma notável ausência de armas, heróis, batalhas, escravidão ou fortificações militares. Não eram sociedades dominadoras. Elas ainda não tinham sido tocadas pelas tribos nômades tardias, provenientes da invasão Kurgan, povo que cultuava os deuses sanguinários. A deusa era central para todos os aspectos da vida. Símbolos da natureza: sol, água, touro, pássaros, peixes, serpentes, ovos cósmicos, borboletas e imagens da deusa
tanto grávida quanto dando à luz, foram encontradas em toda parte, em santuários e em moradias, em vasos e em figuras de barro. E se a imagem religiosa central era uma mulher dando ou não à luz, assim como em nossa época a imagem é de um homem morrendo em uma cruz, não seria irracional inferir que a vida e o amor à vida, mais do que a morte e o medo da morte, eram dominantes, tanto na sociedade quanto na arte. Nessas sociedades, não havia separação entre o secular e o sagrado. Religião era vida, e vida era religião. Nas religiões da deusa, a chefe da família sagrada era uma mulher, a grande mãe. Na família secular, a descendência era traçada através da mãe, e o domicílio era matrilocal, isso é, o marido ia morar com o clã ou a família de sua esposa. No entanto, isso não constituía um matriarcado. Tanto homens quanto mulheres eram filhos da deusa, e nenhuma metade da humanidade estava acima da outra. E a diversidade não era equiparada com inferioridade ou superioridade. A atitude que prevalecia era a de ligação, e não de classificação, de parceria, não de dominação. Gimbuta sustenta que o mundo do mito não era polarizado em feminino e masculino, como entre os indo-europeus e muitos outros povos nômades e pastores das estepes. Ambos os princípios eram manifestados lado a lado. A divindade masculina, que muitas vezes acompanhava a deusa na forma de um homem jovem ou animal macho, parece afirmar e consolidar as forças do feminino criativo e ativo. Nenhum dos dois está subordinado ao outro, complementando-se um ao outro. Seu poder é duplicado. Houve vários momentos da história da humanidade em que existiram sociedades baseadas na parceria, nas quais os aspectos vivificantes do divino eram adorados como parte da vida cotidiana. E as diferenças de gênero na realização de práticas religiosas e cotidianas não existiam. Sabemos que isso existiu não apenas por meio da arte nas cavernas paleolíticas da Europa Ocidental e nas câmaras funerárias de Çatal-Höyük, a Szilar, mas também pelo que sabemos dos cretenses minoicos, dos cristãos gnósticos, dos primeiros celtas, dos nativos americanos e dos balineses, para citar apenas alguns. A natureza dual do divino. Mircea Eliade escreveu sobre a natureza dual do divino existente em muitas religiões, nas quais até mesmo as divindades mais supremamente femininas ou masculinas eram andrógenas. Sob qualquer forma que a divindade se manifeste, ele ou ela é a realidade última, o poder absoluto. E essa realidade, esse poder, não se deixará limitar por nenhum atributo, bom, mal, masculino, feminino ou qualquer outro. No livro Linguagem Masculina Feminina, Mary Hitchkey aponta que os astecas, cujo sistema gramatical não era baseado em gênero, acreditavam que a origem do mundo e de todos os seres humanos era um princípio único de natureza dual. Esse ser supremo tinha um semblante masculino e feminino. Esse Deus tinha capacidade regeneradora tanto do homem quanto da mulher. Essa deidade dual, Ometol, tinha dois aspectos diferentes de um único ser supremo, Homem, dois, e Teol, Deus. Elaine Pagels escreve sobre os evangelhos gnósticos, os 52 textos escritos pelos primeiros cristãos do primeiro ao quarto século depois de Cristo, que foram descobertos em Nag Hammadi, no Alto Egito, em 1945, por um camponês de origem árabe. Esses ensinamentos heréticos apresentam evidências de que Jesus falou de Deus Mãe e de Deus Pai. No Evangelho de Tomé, Jesus contrasta seus pais terrenos, Maria e José, com sua mãe divina, o Espírito Santo, e seu pai divino, o Pai da Verdade.
O Espírito é ao mesmo tempo a mãe e virgem, a consorte do Pai Celestial e sua equivalente. No Evangelho de Filipe, o mistério do nascimento virginal de Cristo se refere àquela misteriosa união das duas potências divinas, o Pai de todos e o Espírito Santo. Além do místico silêncio eterno e do Espírito Santo, a Mãe Divina também foi caracterizada como Sofia, a sabedoria, o pensamento original. Além de ser a primeira criadora universal que faz surgir todas as criaturas, ela também ilumina os seres humanos e os torna sábios. Por volta do ano 200 depois de Cristo, praticamente todas as imagens femininas de Deus haviam desaparecido da tradição cristã dominante. Entretanto, até aquele momento, há evidências de que as mulheres ocupavam posições de poder na igreja. Em grupos gnósticos como os valentinianos, as mulheres eram consideradas iguais aos homens. Algumas eram reverenciadas como profetas, professoras, evangelistas itinerantes, curandeiras, sacerdotisas e talvez até bispas. Embora isso não fosse universalmente aplicado, por volta de 180 depois de Cristo, Clemente de Alexandria, um venerado pai da igreja egípcia, que se identificava como ortodoxo, mas tinha contato com grupos gnósticos, escreveu: homens e mulheres compartilham igualmente em perfeição e devem receber a mesma instrução e a mesma disciplina, pois o nome humanidade é comum a homens e mulheres, e para nós, em Cristo, não há homem nem mulher. A postura igualitária de Clemente, infelizmente, encontrou poucos seguidores entre os líderes da Igreja do século II. A consciência da hierarquia masculina não estava aberta à igualdade das mulheres, nem por motivos seculares, nem por motivos teológicos. Sobre isso, Edward Whitmont esclarece: se as possibilidades criativas ou a destruição regressiva prevalecem, isso não depende da natureza do arquétipo ou do mito, mas da postura e do grau de consciência. Clemente entendeu que sua perspectiva, formada na atmosfera cosmopolita de Alexandria, entre os membros educados e abastados da sociedade egípcia, teve pouco impacto na maioria das comunidades cristãs do Ocidente, espalhadas pela Ásia Menor, por Grécia, Roma, pela África provincial e pela Gália. Cristianismo celta. A semente do cristianismo primitivo floresceu em diferentes arenas de acordo com a cultura em que se enraizou. Os primeiros celtas eram um povo tribal, cuja sociedade inteira estava orientada para uma integração entre a espiritualidade e a vida. Eles acreditavam que toda a vida emanava da fonte e que a função da vida era viver em harmonia com os reinos invisíveis. A espiral tripla, encontrada na arte celta, reflete a energia da deusa tríplice, o mundo causal, o mundo do pensamento, o mundo místico e o mundo físico. Como a divindade encontrava-se tanto na natureza quanto na alma, o mundo natural era visto como a porta de entrada para os reinos invisíveis. Nessa compreensão tão fértil dos mistérios, foi incluída a figura de Jesus, que sabia ir e vir entre os dois mundos. Essa capacidade de viver o mistério, de caminhar entre os mundos, já fazia parte da consciência celta, e por isso a figura de Jesus foi adotada com paixão nos centros druídicos de aprendizado ao longo das terras dos celtas. A cruz celta nunca se concentrou na morte de Cristo, mas na capacidade de ir e vir entre os dois mundos. Em vez da doutrina, o cristianismo celta enfatizava a experiência individual direta do espírito. As pessoas eram incentivadas a conversar sobre ela e a vivenciá-la com amigos de alma como conselheiros. A comunidade era não hierárquica e o principal conselheiro espiritual era o amigo de alma, não a autoridade eclesiástica exercida pelos bispos. O cristianismo celta abraçava o feminino, o desenvolvimento da intuição e encorajava a experiência sensual da vida.
A emoção sensual era considerada a sabedoria do corpo, e o corpo humano nunca poderia ser considerado maligno. Havia uma grande ênfase no aprendizado e a compreensão de que, através do livre-arbítrio, o ser humano tinha o poder de viver inserido de acordo com o projeto da natureza. Como os celtas eram um povo tribal, seu modelo social no centro de aprendizagem era descentralizado. A autoridade residia no grupo, e a abadesa ou abade desempenhava o papel específico do terapeuta. Isso é muito semelhante ao funcionamento do Zen budismo. Os cristãos celtas acreditavam que o espírito se manifestava em um campo de energia de 5 níveis, interagindo sem hierarquia. O mundo dos minerais, das plantas, dos animais, dos seres humanos e dos anjos que estavam interligados. Esse campo de 5 níveis de energia se tornou uma realidade viva para mim quando estudei o cristianismo celta com Vivienne Hull, na ilha de Iona. Essa bela ilha escocesa é um lugar muito fino, um lugar onde a separação entre os mundos é tão tênue que é fácil caminhar entre eles, onde se está consciente de ser tocado pelos reinos invisíveis. Na igreja cristã celta, as mulheres atuavam como iguais ao lado dos homens, viajando como pregadoras pelas ilhas britânicas e ocupando cargos de autoridade. Santa Brígida era uma abadesa de Kildare, no século V, e cuidava do fogo sagrado de Beltane, assim como o fizeram 11 de seus filhos. O fogo continuou a arder até o século XI, quando o bispo extinguiu, por ordens de Roma. Apesar da censura da Igreja Romana, o cristianismo celta nunca perdeu a sua orientação ao feminino, à natureza, ao misticismo e à intuição. Os cristãos celtas sentiam que se a religião se separasse do feminino, se separaria da terra. O cristianismo celta floresceu durante 1000 anos e hoje está florescendo novamente. Ele faz a mesma pergunta de todos nós. Estamos dispostos a viver no limite e caminhar entre os dois mundos? O mundo enfrenta atualmente muitas transições difíceis. E as populações de todos os países estão preocupadas com o planeta e com o bem-estar da comunidade terrestre. É urgente que restauremos a visão espiritual no próprio coração das nossas vidas. Ao entrarmos em 2020, muitos dos antigos ensinamentos que honram a inter-relação entre matéria e espírito, corpo e mente, natureza e sagrado, humano e divino, estão retornando. A religiosidade dos maias, dos budistas tibetanos, dos nativos americanos, a espiritualidade da criação e as religiões da deusa estão reavivando essas antigas verdades. O círculo como um modelo de vida. A forma mais pura, simples e abrangente é o círculo. É a primeira forma que uma criança desenha, uma forma repetida infinitamente na natureza. Ela tem harmonia, dá conforto e é transformadora. Um círculo não tem princípio nem fim. Nada é excluído. Tudo encontra seu lugar. E é compreendido como um aspecto integral de um processo como um todo. Quando alguém se senta em círculo com outros, todos são iguais e estão ligados. Ninguém está no poder. O poder é compartilhado e não há lugar para egocentrismo. Como todos estão interligados e encontram significado somente através da relação do círculo, a visão de cada pessoa é transformada à medida que o círculo toma forma. A magia ocorre em círculos. Um círculo é um abraço de dar e receber, e ele nos ensina sobre o amor incondicional. A mandala primordial era, sem dúvida, um círculo desenhado no solo. Ao sair desse círculo, o iniciado se movia através de um mundo da magia, no qual ele era tão somente uma língua da terra cantando a canção dela para as estrelas. A roda do tempo retorna. O círculo mágico é desenhado mais uma vez.
Certa vez, tive a oportunidade de participar de um retiro de 5 dias para os alunos do último ano do ensino médio, em que utilizamos o formato do Conselho Tribal dos Indígenas Americanos como a principal forma de comunicação. No conselho, nos sentamos em círculo e passamos um bastão de fala. Somente a pessoa que tiver nas mãos esse objeto ritual pode falar, e os demais membros do círculo ouvem atentamente. Entramos no espaço e no tempo ritualístico. O tema do conselho foi a discussão das relações homem e mulher, e entramos num período de tempo atemporal, em que as posturas de cada pessoa sobre esse assunto tão volátil se transformaram. No decorrer do processo, percebi que esse círculo era um poderoso veículo para que as mulheres e homens mudassem sua postura em relação a si mesmos e aos outros, para que falassem e ouvissem com o coração. Ouvimos a dor de uma adolescente que foi molestada pelo pai e sua consequente indignação com todos os homens por não atuarem pelo fim do abuso sutil e ostensivo das mulheres. Ela responsabilizou cada homem que estava ali. Os meninos responderam às acusações com sua própria indignação e repugnância acerca da insensibilidade do comportamento de certos homens, cujo único poder vinha às custas de outros. Eles também expressaram medo e vergonha por não saberem como intervir, além do temor de serem categorizados como machos abusivos. Seus sentimentos de inadequação eram palpáveis. As meninas expressaram sua raiva contra o assédio sexual na rua e seus sentimentos de medo por segurança, por sua segurança. Os rapazes discutiram sua insegurança em relação ao próprio corpo, a necessidade de estar à altura da imagem machista masculina disseminada em nossa cultura, e sua confusão sobre como estar socialmente com as meninas sem que o desempenho sexual seja esperado deles. As meninas falaram sobre como eram constantemente julgadas na escola por seu corpo e sua aparência e como precisamos ser mais inteligentes do que os colegas do sexo masculino para receber atenção nas aulas. Os rapazes descreveram a dor e a frustração de ouvir os amigos homens se vangloriarem das façanhas sexuais com meninas que eram suas amigas. Tanto meninas quanto meninos expressaram o medo de separação da família e dos amigos quando saíssem de casa. Houve muitas lágrimas e muitos momentos de tensão. Eles expressaram raiva em relação às percepções errôneas que outras pessoas tinham umas das outras. Expressaram medo de que as mulheres e homens nunca vivessem juntos em harmonia, com tanta confusão a respeito uns dos outros, muitas vezes mantido em silêncio. Ouvimos os preconceitos que as pessoas carregam sobre outras raças, gerações ou orientações sexuais. Foram necessárias 4 horas para que 26 alunos e todos os professores falassem. O silêncio era absoluto. A atenção estava voltada para a pessoa que segurava o bastão de fala. Ninguém que participou desse círculo foi o mesmo depois disso. Naquela noite tive um sonho sobre o nosso conselho, no qual uma cobra entrava na sala e deslizava para o centro do círculo. Ninguém se mexia e todos observávamos a serpente em silêncio. Ela circulava o grupo e lentamente espreitava cada pessoa, parando de vez em quando para olhar fixamente. Por fim, a cobra pousava seus olhos sobre mim, me olhando profundamente, talvez até mesmo através de mim. Ela então abria a boca e dizia uma palavra, mas com tanta ênfase que eu compreendia imediatamente. Transformação. Esse encontro me deu uma grande esperança. Se os alunos do ensino médio puderam se reunir em círculo com os mais velhos e ouvir profundamente o medo, a raiva, a alegria e o desespero e a esperança no futuro de cada um, então talvez esses adolescentes e as crianças que vierem depois deles sejam capazes de efetuar uma cura do pecado da dualidade. Esses jovens estão aprendendo a compaixão, estão aprendendo a aceitar um ao outro.
a valorizar o cuidado e a afiliação em vez da conquista e da dominação. Eles estão aprendendo que somos todos basicamente uma e a mesma coisa. A compaixão que experimentamos juntos permitirá que cada um de nós se aproxime mais da compreensão da diversidade, em vez de se sentir ameaçado por ela. Acredito que as mulheres estão afetando profundamente a massa crítica. À medida que cada uma de nós cura sua natureza feminina e masculina, mudamos a consciência do planeta. De uma consciência viciada em sofrimento, conflito e dominação, para uma consciência que reconhece a necessidade de afiliação, cura, equilíbrio e interser. As mulheres precisam respirar mais conhecimento, mais prana no mundo para recompor esse desequilíbrio. Somos um povo peregrino. Estamos em uma jornada juntos para aprender a honrar e a preservar a dignidade de todas as formas de vida, visíveis e invisíveis. É aí que reside o nosso poder heróico.